E aí, pessoal, tudo certinho? Vem cá, vocês já perceberam que tem algumas histórias que não importa o tempo que passe, as pessoas continuam contando e passando de uma para outra, atravessando gerações? E o mais incrível é o seguinte, muitas dessas histórias se espalharam tanto que são inclusive contadas em países totalmente diferentes. Ou seja, elas além de quebrarem a barreira do tempo, ainda quebraram barreiras culturais e barreiras linguísticas. Quer ver um exemplo? Aposto que você já deve ter ouvido falar que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Ou então que a muralha da China é tão grande que pode ser vista até lá do espaço. Existem muitas outras histórias que se espalharam organicamente pelo mundo. Histórias inclusive erradas, como essas duas que eu acabei de falar. Afinal, se a gente só usasse 10% do nosso cérebro, lesões cerebrais não trariam problema nenhum a maior parte das vezes. E se a muralha da China pudesse ser vista do espaço, diversas pontes interestaduais também poderiam ser. Bom, mas aí intrigados pelo sucesso todo dessas e de muitas outras histórias, dois irmãos norte-americanos, chamados Chip Heath e Dan Heath, começaram a pesquisar o que havia de comum nessas histórias que deram certo, seja conseguindo um alcance absurdo ou até mesmo mudando radicalmente o comportamento e entendimento do público sobre determinado assunto. Chip Heath é professor de comportamento organizacional, enquanto Dan Heath é cofundador da ThinkWell, que é uma editora inovadora que apresenta aulas virtuais com tecnologias de última geração. E o vídeo de hoje é sobre as descobertas que eles fizeram e principalmente como essas descobertas podem ser usadas para aperfeiçoar o seu marketing e aprimorar a comunicação com a sua audiência. Mas antes, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar esse bendito sininho de notificação. E se quiser ter acesso completo de forma totalmente gratuita a todo o conteúdo que a gente produz, dá uma chegada no nosso site que está aqui na descrição do vídeo e se cadastre na nossa lista. Eu tenho certeza que você vai receber conteúdos muito úteis para alavancar o seu marketing e experiência do cliente do seu negócio. Meu nome é Bruno Barbieri e esse aqui é o canal dos Branding Lovers. Aqui você encontra dicas e estratégias para conquistar o público de maneira diferenciada e criativa. Bom, todo mundo sabe que o sonho de todo empreendedor é ver o seu produto na boca e no coração de todos os seus clientes. Para isso, muitas vezes eles investem pesado em marketing, gastando uma grana preta. O problema é que se você não souber se comunicar de forma correta, não importa o quanto você se esforce ou o quanto você pague, você sempre vai ficar desapontado com os resultados. Bom, antes de começarmos a falar sobre os princípios da boa comunicação, identificado pelos irmãos Heath, eu queria que você fizesse um exercício para começar a aguçar a sua percepção sobre o que é uma comunicação efetiva. E se de fato o nível de importância do que você está falando interfere de algum modo no sucesso da sua comunicação. Então vamos lá, eu vou te contar duas histórias. A primeira delas você já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez na vida, principalmente se você foi adolescente na década de 80, 90. É o seguinte, uma vez um amigo meu, vamos chamar de João, saiu para curtir a noite. Lá pelas tantas, no meio da balada, ele conheceu uma mulher. Ele ficou apaixonado por ela, foi quase amor à primeira vista. Teve uma hora que ela resolveu ir ao bar e trouxe 2 drinks com ela. E deu um para ele. A noite estava prometendo. Só que o problema é que a noite ficou só na promessa mesmo. Depois que ele tomou o drink, ele apagou não se sabe por quanto tempo. A única coisa que ele se lembra é que quando ele acordou, ele estava numa banheira cheia de gelo, num frio de rachar. Logo que ele olha para o lado, ele percebe um telefone com um papel apoiado onde se lia: ligue para emergência. Depois de muitas tentativas, já que ele não conseguia nem digitar os números direito, ele finalmente conseguiu falar com a emergência. Depois de explicar toda a situação que havia se passado, a atendente fez uma pergunta inusitada para ele. Queria saber se tinha algum tubo saindo das costas. Na mesma hora, ele começa a se tatear todo e descobre o tal tubo. Assim que ele fala para a atendente que tinha um tubo saindo das costas realmente, a mulher na mesma hora responde: senhor, não se assuste, mas um dos seus rins foi retirado. O senhor foi alvo de uma gangue de ladrões de órgãos. Os paramédicos já estão a caminho. Bom, essa foi a primeira história, que inclusive é uma lenda urbana muito famosa chamada de roubo do rim. Agora vamos para a segunda. Preste atenção nessa também para a gente fazer um comparativo em seguida. Um amigo meu uma vez me ligou todo animado porque ele finalmente ia conseguir sacar o FGTS dele. Ele basicamente queria tirar umas dúvidas sobre investimentos, mais especificamente sobre FIIs, ou seja, os famosos fundos de investimento imobiliário. Então eu expliquei para ele que os FIIs são um condomínio de investidores que juntam dinheiro com a finalidade de ter participação em empreendimentos imobiliários e que ele não precisava se preocupar com a segurança da transação, porque tudo era registrado na CVM, podendo ser negociado tanto em bolsa de valores quanto em mercado de balcão.
e que existem vários tipos para escolher. Por exemplo, desenvolvimento imobiliário, renda de shoppings e lajes corporativas, fundo de compra e venda de imóveis e fundo de recebíveis imobiliários. Eu disse também que era possível ganhar dinheiro tanto com a valorização das cotas, como através de dividendos que esses fundos são obrigados a distribuir aos cotistas. Bom, depois de pacientemente ele ouvir tudo que eu expliquei, ele ganhou confiança e decidiu que iria investir nos FIIs mesmo. Pronto, essa foi a segunda história. Agora a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: se daqui a uma semana eu te pedisse para me contar essas duas narrativas, qual das duas você acha que seria capaz de me contar de forma mais fidedigna? A primeira ou a segunda? Bom, se você é como a maioria das pessoas, sem dúvida nenhuma você vai achar a primeira história muito mais fácil de contar do que a segunda. E o mais engraçado é o seguinte: mesmo a segunda história sendo muito mais real que a primeira, e muito mais útil também, será da primeira que você vai lembrar melhor. Ou seja, o nível de realidade, ou até mesmo o nível de seriedade do que está sendo contado, não vai estabelecer o quanto essa história vai ser capaz de permanecer na cabeça da sua audiência. Mas por que isso acontece? Na verdade é bem simples. A primeira história está muito mais próxima ao tipo de conversa que a gente tem no nosso dia a dia. Ela é muito mais simples também. A segunda está mais próxima ao tipo de comunicação que temos dentro de uma sala de aula, com um professor explicando alguma coisa. É mais densa, mais cheia de detalhe. A simplicidade da primeira história está no fato de que ela só tem 3 pontos principais: a bebida com droga, a banheira de gelo e o roubo do rim. Já na segunda história, é muito mais complicado de se encontrar os pontos principais dela. Além disso, a história do roubo do rim é muito mais interessante e estimula muito mais a curiosidade do que informações técnicas sobre o mercado financeiro. Mesmo que a primeira história tenha um viés extremamente absurdo e seja contada de uma forma mais genérica, é sempre um amigo de um amigo, não se sabe para qual lugar a pessoa foi levada, como os paramédicos iriam encontrar essa pessoa que teve o rim roubado. Enfim, a história é cheia de furo. Bom, depois de estabelecer um comparativo entre essas duas histórias, fica nítido uma coisa: o nível da seriedade ou importância que algum assunto tem não é o suficiente para garantir a aceitação junto ao público. É preciso mais do que isso. As histórias devem ter características que facilitem essa aceitação. E são justamente essas características que vamos falar a partir de agora, que você deve ter em cada campanha de marketing que você fizer e cada comunicação com a sua audiência que você tiver. Simplicidade. Esse é o primeiro princípio que você deve focar toda vez que quiser se comunicar com a sua audiência. Ao contrário do que o nome sugere, ser simples não é simples. Pelo contrário, você precisa ser um perito na arte da exclusão. Você tem que ter olhos de águia para perceber a essência da mensagem que você quer passar. O ideal é que você trabalhe a sua mensagem quase como um provérbio, ou seja, que você consiga compactar a mensagem que você quer para a sua audiência em uma única frase. Mas essa frase não pode ser superficial, ela tem que ser simples, mas profunda, carregada de significados que estimulem a sua audiência a se aprofundar cada vez mais naquilo que você quer transmitir. Bom, vamos sair desse campo etéreo de ideias e partir para algum exemplo real de simplicidade que a gente encontra aí pelo mundo. Existe uma empresa de aviação chamada Southwest Airlines. Ela é muito bem sucedida, como diversas outras do mercado. A diferença dela, em relação às outras, não tem a ver com esse sucesso dela, e sim com a sua boa rentabilidade que persiste há décadas. Várias empresas tiveram sucesso no mercado de aviação. A dificuldade é manter o sucesso e o lucro em um mercado que é muito vulnerável a qualquer mudança política, econômica e sanitária que possa acontecer no mundo. Diversos estudos foram feitos para descobrir a origem do sucesso constante da Southwest Airlines, que conseguiu se blindar de várias situações externas que foram responsáveis inclusive pela falência de inúmeros de seus concorrentes. E todos esses estudos chegaram à mesma conclusão: o foco obstinado por redução de custos. Mas aí você pode pensar, beleza, mas isso não é o objetivo de toda empresa? Sim, é exatamente esse o objetivo. A diferença está na forma com que esse objetivo é incorporado na missão da empresa. Herb Kelleher, que infelizmente faleceu em janeiro de 2019, foi um dos fundadores da Southwest Airlines. Ele uma vez disse mais ou menos o seguinte: você quer saber o segredo dessa empresa? Eu te conto em 30 segundos. O segredo é o seguinte: todos os funcionários sabem que devem trabalhar para que essa companhia tenha sempre as menores tarifas do mercado. Simples assim. Ele ainda deu um exemplo. Ele disse que uma vez uma funcionária do setor de marketing falou para ele sobre a pesquisa que tinha apontado, uma pesquisa que tinham feito, que tinha apontado que os clientes deles queriam que houvesse uma inclusão de entradas leves no menu das viagens entre Houston e Las Vegas. E a resposta deles foi a seguinte: se isso aumentar as nossas tarifas, então não vai ter nenhuma mudança no menu, ponto final. Se você reparar, a missão da empresa é apresentada de uma forma extremamente simples e é passada do fundador para todos os outros funcionários em qualquer hierarquia.
A essência da missão da empresa, que é ser a companhia aérea com menor tarifa do mercado, é algo simples de entender, é fácil. É absorvida por todos os funcionários que, através de pequenas decisões que cabem a cada um, tornam possível eles serem realmente essa empresa de tarifas mais baixas do mercado. Então, com esse breve relato, nós vemos o quão poderoso é conseguir capturar a essência da mensagem que você quer passar. Se a simplicidade de uma ideia é capaz de fazer com que a missão de uma empresa seja executada tão bem, imagina o que ela não pode fazer pelo seu marketing. Por isso, foque na ideia principal que você quer que a sua audiência tenha sobre a sua marca ou sobre o seu produto. Você deve criar essa associação entre uma ideia e o produto ou serviço de uma forma objetiva, porque é justamente essa associação que irá fazer a sua marca ou produto se destacar no mercado. Evite ao máximo associar a marca ou produto a mais de uma ideia, porque a tentação é grande de sempre querer incluir alguma coisinha a mais, que à primeira vista pode até parecer que vai agregar valor junto à sua audiência, mas na prática vai resultar numa diminuição da sua identidade que invariavelmente vai levar o seu público a te enxergar como mais uma marca no meio de tantas. E essa simplicidade deve estar evidente em tudo, não só no seu marketing. Por exemplo, a sua identidade visual deve ser o menos poluída possível. Sem milhares de formas, sem milhares de cores, tem que ser fácil de ser absorvida por quem vê. A usabilidade do produto ou serviço deve também ter a simplicidade como fundamento. Se você for reparar, a simplicidade tem sido um mote cada vez mais presente na usabilidade, principalmente na tecnologia. Por exemplo, os controles remotos, telefones e dispositivos em geral têm apresentado cada vez menos botões. Os sites são focados em te trazer a informação que você quer no menor número de cliques possível. E por aí vai. Mesmo que a sua oferta nada tenha a ver com tecnologia, faça com que o seu cliente tenha um mínimo de esforço para entender o que você oferece. Lembre-se, se você fala várias coisas, você não diz nada. Se você diz ser várias coisas, você também não é nenhuma delas. Seja essencial no que você oferece para que você possa ser essencial para o seu cliente. Surpresa. Esse é outro benefício muito importante para se considerar, principalmente se você quer capturar a atenção da sua audiência logo nos primeiros instantes. E surpresa, no caso, é agir de forma inesperada. Surpresa não é necessariamente espanto, choque, susto. É claro que você pode eventualmente utilizar esses artifícios para capturar a atenção do seu público, mas o mais importante aqui é ir além, sair do óbvio. Agir de forma imprevisível na sua comunicação pode trazer benefícios muito maiores do que essa visão mais limitada que as pessoas normalmente têm sobre o que é deixar os outros surpresos. Quer ouvir uma história interessante? Bom, a gente sabe que existem normas que obrigam os comissários de bordo a fazer todas aquelas demonstrações de segurança, que eles mostram onde ficam as saídas de emergência, como você faz para se inclinar e se proteger de uma situação de perigo, como utiliza as máscaras, etc. E a gente sabe também que a maioria das pessoas, depois que escuta pela primeira vez sobre todos esses procedimentos de segurança, as chances são de que elas não vão prestar atenção nunca mais nisso. Então vamos supor que você tivesse que apresentar todos esses procedimentos. Aliás, para dificultar, não só apresentar, as pessoas tinham que prestar atenção em tudo que você estivesse explicando. E prestar atenção voluntariamente, sem coagir ninguém. Como que você faria? Situação complicada, né? Principalmente se considerarmos que a maioria das pessoas já está mais do que acostumada com essas apresentações de procedimento de segurança. Bom, uma comissária de bordo chamada Karen Wood conseguiu essa proeza. Ela basicamente fez o seguinte: depois de se dirigir para a frente dos passageiros e assegurar que estava bem visível para a maior parte, ela começou a falar. E ela disse mais ou menos o seguinte: senhoras e senhores, poderíamos contar com alguns momentos da sua atenção, por favor? Gostaríamos de mostrar os seguintes itens de segurança. Se você nunca mais entrou em um carro desde 1965, essa aqui é a maneira correta de usar o cinto de segurança. Encaixe uma extremidade na outra e puxe e afrouxe de acordo com a sua necessidade. Para tirar, é só levantar a presilha. Como diz a canção, existem 50 maneiras de se deixar o seu amante, mas só existem 6 maneiras de deixar essa aeronave. 2 portas traseiras, 2 portas laterais e 2 portas dianteiras. Todas elas muito bem indicadas por avisos no teto. Se tivermos alguma emergência, luzes guias vermelhas e brancas se acenderão no chão do corredor. A apresentação foi basicamente essa. Quando ela terminou de falar, obviamente foi muito aplaudida por todo mundo que estava no avião. Ou seja, as pessoas prestaram atenção em tudo que ela estava explicando. E vou falar, se um elemento surpresa, que nesse caso foi a comicidade, que inclusive já falamos em outros vídeos do canal, fez com que essas pessoas aplaudissem quem estava fazendo um comunicado sobre segurança, imagino que um elemento surpresa no seu marketing não é capaz de fazer para despertar a atenção da sua audiência. Concretude. Esse princípio, assim como o da simplicidade, que falamos anteriormente, ajuda muito no entendimento da mensagem que a gente quer passar. Quando falamos sobre coisas abstratas demais, a gente acaba atraindo 2 tipos de problema. O primeiro é que as pessoas podem simplesmente não entender o que a gente está falando. O segundo é pior ainda. As pessoas podem até entender, mas vão entender cada um da sua maneira. Em qualquer um dos casos, isso é péssimo para o nosso marketing,
Porque se formos abstratos na nossa comunicação, todo esforço que a gente fizer vai ser a troco de nada. Se as pessoas não entendem o que queremos dizer ou entendem errado, vai ser impossível alcançar qualquer objetivo que seja para o seu público. Para você ver o poder de se trabalhar com algo concreto, é só lembrar da fábula A Raposa e as Uvas. Se você nunca escutou essa história, ela é mais ou menos assim. Um dia quente de verão, uma raposa estava passando perto de um pomar e viu um cacho de uvas. Aí ela pensou, nossa, era isso mesmo que eu estava precisando. Ela tentou de tudo para alcançar as uvas, mas depois de tanta insistência sem sucesso, ela acabou desistindo. Depois de tamanha frustração, ela saiu do pomar dizendo, aposto que essas uvas estavam verdes. Bom, talvez você não saiba, mas essa história foi escrita por Esopo há mais de 2.500 anos. Ele inclusive teve diversas outras histórias de sucesso também, como por exemplo a tartaruga e a lebre, o menino que criava lobo, a galinha e os ovos de ouro, o lobo em pele de cordeiro e mais um monte de outras fábulas. Todas elas alcançaram um tremendo sucesso no mundo todo, foram traduzidas para diversas línguas e eventualmente até com algumas pequenas mudanças, mas a ideia principal foi mantida. E o mais legal é o seguinte, a moral passada em todas essas fábulas é extremamente etérea. No entanto, os elementos usados para passar essa moral da história são extremamente concretos. Por exemplo, no caso dessa fábula da raposa, a gente tem de concreto a própria raposa, as uvas e o comentário depreciativo, que traz à tona uma limitação humana universal, que hoje em dia a gente chama de recalque. Enfim, a própria essência da história, o recalque, apesar de não ser algo tangível, é algo que guarda uma relação concreta com a nossa percepção de mundo. Todos nós, de certa forma, já vivenciamos algo do tipo, e por isso conseguimos entender através dos elementos concretos da fábula que a ideia que ela quer transmitir é simplesmente a seguinte: não seja amargo, não seja recalcado, não faça pouco das coisas quando não conseguir o que você quer. Isso, apesar de ser um ensinamento extremamente intangível, é algo que torna fácil de entender por conta de todos os elementos concretos que estão presentes na história. Imagina passar esse ensinamento sem utilizar esses elementos concretos, e explicar isso recorrendo somente a definições abstratas. Ia ser quase impossível que alguém compreendesse a moral da história e provavelmente esse ensinamento não teria nem de longe a aceitação que essas fábulas tiveram. Então o importante aqui é entender o seguinte: quando você for construir uma campanha de marketing, utilize os elementos mais concretos possíveis. Por mais que o que você esteja tentando passar seja abstrato, utilize os elementos que as pessoas entendam e reconheçam seus significados. Algo que faça parte da cultura delas, da região delas, enfim, algo que não demande muito esforço para que elas entendam. Por exemplo, se você quiser alcançar um determinado público de uma determinada região, você pode trabalhar com festas, comemorações tradicionais desse local onde as pessoas estão. Utilizar os jargões que elas usam, enfim, utilizar tudo de concreto, tudo que já possui algum significado para elas. De forma que isso vai facilitar em muito a sua comunicação. Para ser mais concreto, nada melhor do que um exemplo. Depois de dar uma olhada na descrição desse vídeo e procura o link do comercial do Bank of America. Esse comercial trabalha com elementos concretos relacionados à atividade de pequenos empresários de diversas regiões dos Estados Unidos. A mensagem do banco é de que eles entendem o impacto que esses pequenos empresários têm nas suas comunidades. E por isso, o banco disponibilizou 8 bilhões de dólares no ano anterior a esse comercial para esses pequenos empresários, além de oferecerem serviços de consultoria para aqueles que quiserem investir esse dinheiro no próprio negócio. Ou seja, conseguiram tornar ideias subjetivas sobre o impacto na comunidade em algo concreto. Quando, por exemplo, aparece no vídeo uma pessoa sendo contratada, uma bolsa para laptop sendo costurada, um funcionário arrumando as frutas no supermercado, etc. Credibilidade. Esse princípio ajuda muito a fazer com que a sua audiência aceite mais facilmente como verdade o que você está divulgando. E até confie mais em você a ponto de aceitar comprar a sua oferta. Muitas vezes a única coisa que impede a pessoa de aceitar é justamente a falta de confiança que ela tem em você. Ela tem o desejo ou a necessidade de ter o que a sua solução promete. Está disposta a pagar por ela, mas não tem certeza se realmente o que você oferece vai ser capaz de resolver os problemas dela ou realizar os seus sonhos. Enfim, não sabe se você realmente é quem diz ser e se seu produto faz o que você diz que faz. Isso é um caso típico de falta de credibilidade. Felizmente, existem diversas formas de conseguir credibilidade, seja no seu marketing, seja numa ideia que você queira passar, ou seja na comunicação com a sua audiência, não importa. A primeira delas, e mais tradicional, é fazer com que alguém que já tenha credibilidade faça o seu marketing ou a sua comunicação. Isso é muito utilizado, por exemplo, em campanhas de marketing de escova de dente. Normalmente essas propagandas estão sempre utilizando opiniões de instituições ou profissionais que já têm alguma credibilidade. Não é raro a gente se deparar com anúncios do tipo a escova de dente tal é recomendada por 8 de cada 10 dentistas, e coisas do gênero.
Obviamente, se você faz uma declaração desse tipo, você precisa ter alguma forma de comprovar isso que você está anunciando. Algum tipo de estudo, qualquer coisa que dê embasamento para fazer uma afirmação desse tipo, sem você ser acusado de fraude. Mas às vezes conseguir que alguém com credibilidade faça a sua comunicação é complicado. Porém, existem formas que você pode obter por conta própria. Inclusive está ligado diretamente à construção da sua autoridade, que servirá para ser usada até em um gatilho mental futuramente. Se seu negócio é digital, o ideal é que você faça uma produção de conteúdo constante para conseguir aumentar a sua audiência, que cada vez mais vai te conhecer e interagir com você. Naturalmente, essa interação vai produzir um aumento de confiança que invariavelmente vai criar a sua credibilidade. Agora, mesmo que seu negócio não seja digital, você pode aumentar a sua credibilidade através de testemunhos de clientes que já consumiram sua oferta. Exatamente como acontece com o gatilho mental da prova social. As pessoas que não te conheciam vão passar a confiar mais em você baseado na experiência positiva que outras pessoas tiveram contigo. É claro, você pode ser criativo na hora de aumentar a sua credibilidade junto ao público. Por exemplo, Barry Marshall e Robin Warren são dois pesquisadores que resolveram ir às últimas consequências para convencer a comunidade científica que eles estavam certos em relação à origem da úlcera. No início da década de 80, era consenso que as úlceras eram formadas a partir do excesso de ácido no estômago, seja por conta de bebidas alcoólicas ou alimentos condimentados, estresse, não importa. E por conta disso, não havia um remédio específico para curar as úlceras, só mitigar os efeitos dela. No entanto, esses dois pesquisadores descobriram que bactérias eram os verdadeiros causadores das úlceras, e, consequentemente, tratar a úlcera com um antibiótico resolveria de vez os problemas. Eles conseguiram curar todas as pessoas com úlceras em suas pesquisas, algumas em poucos dias, outras com um pouco mais de tempo, mas no geral foi um sucesso retumbante. O problema é que ambos pesquisadores eram ilustres desconhecidos na comunidade científica. A despeito de todo o sucesso da pesquisa, a comunidade insistia em não acreditar neles. Mas tudo bem, os céticos tinham até uma razão lógica para isso. A descoberta deles se baseava numa correlação, e não numa relação de causalidade. Para resolver essa questão, Marshall resolveu tomar uma medida drástica. Um belo dia, ele saiu sem tomar o café da manhã e convocou uma reunião com os colegas de laboratório. Quando chegaram lá, Marshall levantou um copo com um líquido preto, que na verdade estava lotado de bactéria, e bebeu tudo de uma vez só. Segundo ele, a água parecia que tinha vindo do pântano, o que fez os seus colegas de trabalho ficarem mais aterrorizados ainda. Dias depois, como era de se esperar, ele começou a vomitar e sentir dor, sintomas totalmente compatíveis com úlcera. Então ele fez uma endoscopia que provou que o revestimento do seu estômago estava todo vermelho e inflamado, ou seja, nos estágios iniciais de uma úlcera. Em seguida, ele tomou uma série de antibióticos que o curaram rapidamente. A partir dali, suas pesquisas foram ganhando cada vez mais relevância, até que o Instituto Nacional de Saúde lá dos Estados Unidos finalmente reconheceu que os antibióticos são um tratamento preferencial para os casos de úlcera. Inclusive, essa descoberta rendeu aos dois pesquisadores um prêmio Nobel de Medicina em 2005. Obviamente não precisamos ser tão drásticos assim, mas é importante saber que é possível, tanto na sua comunicação como no seu marketing, provar o que você afirma de modo a aumentar a sua credibilidade junto ao público. Nesse caso, o ideal é sempre pensar no que você está afirmando sobre a sua oferta e ser criativo na hora de montar um teste que corrobore tudo aquilo que você diz utilizando a própria comunicação para isso. Sentimento. Esse princípio é justamente um dos focos desse canal. Por aqui chamamos de emoções, mas na verdade não importa o nome que se dê. O foco é carregar a sua mensagem, o seu marketing, com alguma substância que promova uma reação do seu público, que instigue a sua audiência a agir. E vou te contar um segredo. As pessoas só vão reagir ao seu marketing se elas se importarem com o que você está transmitindo. E a maneira mais eficaz de conseguir fazer com que as pessoas se importem com o que você está divulgando é trabalhar com emoções na sua mensagem. Quando nos emocionamos com alguma coisa, significa que nos importamos com ela. E quando a gente se importa, tendemos a aceitar mais a oferta, por exemplo. Por isso o marketing emocional é tão importante. A Madre Teresa de Calcutá uma vez conseguiu resumir bem esse fenômeno. Ela disse algo mais ou menos assim: se eu olhar para as massas, eu nunca entrarei em ação, mas se eu olhar para cada pessoa, eu entrarei em ação. Ou seja, o que ela quis dizer é que um grupo grande de pessoas, sem identidade, sem história, não tem nenhum apelo emocional que a estimule a agir. No entanto, quando ela olha para o indivíduo, as suas dores, a sua história, a sua identidade, isso promove uma reação emocional nela. Rola uma identificação. Isso dá um impulso para que ela comece a agir. Para você ver o poder da emoção, teve um estudo muito bacana sobre isso. Os pesquisadores queriam saber se as pessoas pensam da mesma forma que a Madre Teresa. Era mais ou menos assim. Deram $5 para as pessoas responderem como elas utilizavam determinados dispositivos tecnológicos.
Mas isso era só para despistar. O objetivo mesmo era testar se, caso elas quisessem doar esses $5, se elas doariam para causas abstratas, tanto quanto doariam para uma causa ou uma pessoa específica. Então funcionou mais ou menos assim. Depois que as pessoas responderam as perguntas sobre os dispositivos tecnológicos, cada pessoa recebeu $5 em notas de 1. Juntos, tinha 2 cartas solicitando uma doação para uma instituição chamada Save the Child, que ajuda crianças no mundo inteiro. E as pessoas podiam escolher se doariam para a primeira carta, ou para a segunda, ou de repente até para as duas. Na primeira carta, o pedido de doação mencionava coisas genéricas, tipo escassez de alimentos na República do Malawi, que afetavam mais de 3 milhões de crianças, estiagem na Zâmbia, que diminuiu a produção de alimentos e que trouxe fome para mais algumas milhões de crianças, enfim, não tratava de nenhum caso específico. Já na segunda carta, o pedido de doação estava voltado para uma criança específica. Chamaram a menina de Rocket. Disseram que ela tinha 7 anos e que ela corria o risco de morrer de fome. Mas caso eles conseguissem padrinhos suficientes para sustentar a menina, esse risco acabaria por completo e ela não iria ter problemas de subnutrição nem nada que prejudicasse a sua chegada à vida adulta. O resultado foi incrível, mas esperado segundo a lógica da Madre Teresa. A primeira carta, que falava basicamente de estatísticas, teve uma média de doação de $1,14. Já para a segunda carta, aquela da menina Rocket, a doação foi em média de $2,38. Ou seja, mais do que o dobro. Isso deixa uma coisa bem clara. Naturalmente nos importamos mais com o indivíduo. Tratar as pessoas como um grupo tira a identidade delas, elas perdem a sua história. Em outras palavras, desumaniza essas pessoas. E justamente por desumanizar as pessoas, faz com que quem escute a mensagem acabe não criando nenhum vínculo emocional com ela. Porque você cria vínculo com outros seres humanos, e não com números, estatísticas ou massas sem identidade. Ou seja, quando você foca em histórias, dores, identidade, fica muito mais fácil criar essa conexão emocional que vai servir de gatilho para as pessoas agirem, no caso, doando o dinheiro para essa menina. Além disso, nessa situação específica, a primeira carta apresentava um problema gigantesco. O efeito gota no oceano inibia as pessoas de agir. Porque, é natural você pensar, cara, são milhões de crianças passando fome, e eu posso mandar no máximo $5. Não vai resolver nada. Já quando você olha para a carta da Rocket, a situação muda de figura. Ajudar uma pessoa só é muito mais fácil, mesmo com no máximo $5, porque com outros padrinhos ajudando, é muito mais viável você conseguir resolver o problema dela. Então, resumindo, trabalhe sempre com as emoções nas suas campanhas de marketing, focando no indivíduo e evitando o grupo. É muito mais fácil você promover o link emocional que você precisa para fazer a sua audiência agir quando elas conseguem se identificar com outro ser humano. Em relação a trabalhar com emoções, dá uma chegada no nosso perfil do Instagram, que tem alguns IGTVs que a gente explica como usar alguns tipos de emoção para objetivos específicos que você queira alcançar. Relatos. E aqui entramos no último princípio que você deve considerar para ter uma comunicação eficiente no seu marketing. Como dizemos aqui, contar histórias, que vem do inglês storytelling, é uma ferramenta extremamente poderosa para você passar a sua mensagem ou construir a percepção do seu branding junto ao seu público. Isso é extremamente eficaz porque, naturalmente, quando contamos histórias, conseguimos, com muito mais sucesso, captar a atenção da audiência, além de conseguir, eventualmente, explicar conceitos abstratos de uma forma muito mais fácil. Gary Klein é um psicólogo que estuda como as pessoas tomam decisões em situações estressantes. Parte do trabalho dele é coletar histórias tensas em ambientes de trabalho e como a decisão que as pessoas tomaram contribuiu para a resolução de algum problema normalmente muito sério. Uma das histórias que ele coletou é sobre uma enfermeira de uma unidade de terapia intensiva neonatal. Essa história é sempre contada pelos funcionários desse hospital, dado a importância e o nível de inspiração que essa história traz. O que aconteceu foi o seguinte: essa enfermeira estava cuidando de um recém-nascido já fazia algumas horas. Só que ela não estava gostando da evolução do caso desse bebê. Conforme o tempo foi passando, ela foi notando que o recém-nascido estava se tornando cada vez mais pálido. E o pior foi que, de repente, o recém-nascido saiu de uma cor pálida para uma cor preta azulada. A situação estava começando a piorar rapidamente. E todos os que estavam acompanhando a situação não sabiam exatamente o que fazer para resolver o problema. A equipe médica começou a debater quais seriam as causas e chegaram à conclusão que podia ter alguma coisa a ver com o pulmão, já que isso era comum em recém-nascidos submetidos à respiração mecânica, como era o caso desse bebê. Então, o procedimento padrão era perfurar o peito do bebê para inserir um tubo que retirasse o ar em volta do pulmão, permitindo que ele se expandisse de novo. Mas a enfermeira não estava muito confiante nesse diagnóstico. Como o bebê estava ficando com uma cor preta azulada, ela desconfiou que pudesse ser algum problema cardíaco. A suspeita dela é que pudesse ter algum problema no pneumo periocárdio, que basicamente seria um acúmulo de ar no saco periocárdio que pressionava o coração impedindo ele de bater.
E ao mesmo tempo que ela cogitou essa hipótese, ela ficou apavorada também, já que da última vez que ela viu um bebê nessa situação, o recém-nascido morreu antes mesmo de ser diagnosticado corretamente. Então ela começou a falar para toda a equipe médica que o problema era no coração e não no pulmão, como eles estavam achando. Mas os médicos insistiam que o coração estava bem, já que o medidor de batimentos cardíacos estava a 130 por minuto, o que era normal para um recém-nascido. Imediatamente ela teve a ideia de usar um estetoscópio para medir o batimento cardíaco. E adivinha? Não era possível ouvir nenhuma batida. Imediatamente reconheceram que o diagnóstico da enfermeira estava correto e começaram a fazer massagem cardíaca no bebê. Colocaram uma seringa na região do coração e retiraram o ar que pressionava o coração e o impedia de bater. Em pouco tempo, a coloração do bebê começou a voltar ao normal e tudo foi ficando como esperado. Os médicos tinham sido induzidos ao erro pelo monitor de batimentos cardíacos, que na realidade mede a atividade elétrica do coração e não a sua pulsação. A pulsação só foi verificada quando a enfermeira usou o estetoscópio. Essa história passou a ser contada diversas e diversas vezes no hospital, porque tem uma lição muito profunda. Fala sobre a importância de se seguir o instinto em situações de estresse, em situações que não temos muito tempo para raciocinar. Contar a história dessa forma traz muito mais do que um ensinamento, traz inspiração. Faz com que as pessoas se imaginem na situação, com que se coloquem no lugar da enfermeira. Ou seja, a narrativa captura a atenção, promove uma reação de quem escuta, passa credibilidade. E principalmente, como vimos anteriormente, a emoção presente na história faz com que as pessoas se importem. Essa história é muito mais efetiva para atingir quem escuta, do que simplesmente chegar e falar: se o seu paciente estiver preto azulado, verifique o coração. Alguns podem até fazer isso naturalmente devido à experiência, mas quem não tem muitas vivências nesse sentido, com certeza vai passar a fazer isso porque simplesmente se importou com a mensagem. Então, quando for trabalhar com seu marketing, utilize narrativas, coloque personagens que possam promover uma identificação com a sua audiência, que eles possam se sentir representados. Coloque situações emocionantes capazes de fazer com que as pessoas se importem. Explique abstrações com fatos narrados concretamente para facilitar o entendimento do seu público. Essas histórias podem ser de você, da sua marca, dos seus clientes. Utilize algo que te represente. Por exemplo, o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP, fez parte de uma campanha de marketing da empresa, onde eram contadas todas as dificuldades pelas quais a empresa passou antes de atingir o sucesso. Contam até o carro que tiveram que vender para pagar as dívidas. Tudo isso é contado na campanha de marketing que eles criaram, chamada de Histórias Impossíveis, onde cada capítulo apresenta um fato marcante do início da jornada deles no mercado financeiro. Bom, para fechar, tenha certeza que utilizar os relatos e narrativas da forma que explicamos aqui vai fazer com que no futuro a sua marca tenha muitas histórias de sucesso para contar. Bom, resumindo, os irmãos Riff descobriram que a simplicidade, a concretude, a surpresa, a credibilidade, os relatos e os sentimentos são princípios fundamentais na boa comunicação. Cada um deles atende um objetivo específico, como, por exemplo, serem capazes de aumentar absurdamente a divulgação orgânica de uma determinada ideia, como aconteceu com os provérbios, ou quem sabe até prendam a atenção da sua audiência mais facilmente, como na história da aeromoça. Conhecendo bem esses princípios, você tem um arsenal muito variado para atingir os mais variados objetivos. Portanto, estude bem cada um deles e os utilize de acordo com a sua meta. Eu tenho certeza que a sua campanha de marketing e a construção do seu brand vão ganhar muito com isso. Agora, uma última dica. Mais importante do que criar ideias e mensagens com esses princípios é identificar mensagens e ideias que já tenham esses princípios. Um grande exemplo disso é aquela famosa frase de Sherlock Holmes: elementar, meu caro Watson. O único problema dela é que Sherlock Holmes nunca disse isso. Na verdade, nos livros dele você encontra as expressões elementar e também meu caro Watson, mas nunca elas estão juntas na mesma frase. Ao longo do tempo, as pessoas começaram a vincular as duas expressões quando tentavam lembrar de alguma citação dele. E hoje em dia, a maior parte das pessoas realmente acredita que ele disse isso. Agora, como pode uma frase que nunca foi dita por ele ser associada de forma tão visceral a essa personagem? Simples. Independente dele nunca ter falado, essa frase conseguiu definir a essência do Sherlock Holmes. Foi um aperfeiçoamento quase que natural, que reflete o fato dele nunca estar ocupado para incluir o seu companheiro inseparável nas suas explicações. Portanto, fique sempre atento a tudo que acontece durante a sua comunicação, na sua relação com seus clientes ou na sua história. Tudo pode ser usado. Muitas das coisas que acontecem já têm os princípios fundamentais para fazer com que as suas campanhas de marketing e o seu branding possam e tenham sucesso grande junto ao seu público. Você só precisa ter olhos críticos para identificar quando uma situação dessa ocorrer e criatividade para aproveitá-la. Bom, a gente vai se despedindo, mas você pode ficar se quiser. Colocamos aqui do lado um outro vídeo que vai te ajudar muito a conquistar cada vez mais clientes. Para se inscrever no nosso canal, clique no logotipo aqui do lado.
Siga a gente nas outras mídias sociais também para você não perder nada do que a gente posta. E para aprender estratégias exclusivas gratuitamente, entre na nossa lista VIP, que está na descrição desse vídeo. Um abraço e tchau, tchau!